pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre as minhas leituras do mês de setembro. Eu fiquei muito feliz com as minhas leituras desse mês de setembro, li bastante coisa e também li bastante coisa variada, então chegou a hora de compartilhar essas leituras com vocês. Para a maioria dos livros sobre os quais eu vou conversar aqui com vocês, eu já fiz uma resenha lá no blog www.oprazerdaliteratura.com.br. Eu vou deixar aqui embaixo os links direcionados para essas resenhas em particular. Então vamos começar. O primeiro livro que eu terminei de ler nesse mês, mas que na verdade eu comecei a leitura no mês de agosto, foi The Last Kingdom, ou O Último Reino, do Bernard Cornwell. Esse é o primeiro volume das Crônicas Saxônicas do Cornwell. Não vou falar muito sobre esse livro em particular, porque eu já fiz um vídeo sobre ele, vou deixar o link aqui em cima nos cards. Mas, de uma maneira geral, é uma história que se passa na Inglaterra do século IX. E o Uhtred, o nosso protagonista que conta a história em primeira pessoa, é descendente de ingleses, de saxões, mas foi criado por vikings, então ele fica nessa divisão de identidade, ele não sabe se pertence aos saxãos ou aos vikings. E aos poucos nós vamos conhecendo como a Inglaterra se tornou o país que hoje ela é. O segundo livro que eu li neste mês foi A Livraria 24 Horas do Mr. Penumbra, do Robin Sloan. Também já tem vídeos sobre esse livro no canal, também vou deixar aqui no card, então não vou comentar muito sobre essa leitura. Nós conhecemos então Clay Jannon, que é o protagonista dessa história. Ele é um web designer que acabou de perder o emprego devido à alta recessão nos Estados Unidos e ele então procura emprego em lugares que antes ele não procuraria normalmente. E ele encontra o emprego numa livraria 24 horas que é dirigida pelo Sr. Penumbra. É uma livraria muito estranha, ele pega o turno da noite, ele entra às 10 da noite e sai às 6 da manhã, se eu não me engano, e ele acaba descobrindo coisas muito misteriosas sobre essa livraria e sobre os frequentadores dessa livraria. Se você tem interesse em saber mais sobre esse livro, não deixe de assistir ao vídeo. O terceiro livro que eu li neste mês de setembro foi Assassinatos na Academia Brasileira de Letras, do Jô Soares. Vai sair vídeo sobre esse livro, eu simplesmente adorei a leitura, eu já era apaixonada pela escrita do Jô Soares desde a Xangô de Baker Street, que é uma história na qual o Sherlock Holmes vem para o Rio de Janeiro do século XIX para desvendar um crime. Nessa história aqui a gente está numa fase um pouco diferente, é o Rio de Janeiro da década de 20, é 1924, o Copacabana Palace acabou de ser inaugurado e acontecem assassinatos estranhos com os membros da Academia Brasileira de Letras. E eu acho sensacional porque há essa mistura de mistério, romance policial, de romance histórico e também de literatura brasileira. Logo, logo sai o vídeo sobre esse livro aqui no canal. Nesse mês eu li também Paris do século XX, escrito pelo Júlio Verne. Esse não é um livro muito conhecido do autor, aliás, esse livro foi recusado pelo seu editor na época em que o Júlio Verne escreveu e permaneceu não publicado até depois da morte do autor. Essa minha edição aqui já é uma edição antiga, é uma edição da editora Ática, publicada em 1994, e essa edição então, de acordo com as informações que constam no livro, foi a primeira tradução para o português desse livro do Júlio Verne. De uma maneira geral, esse é uma história distópica escrita pelo Verne. Como o título já diz, ele escreve sobre a Paris do século XX, ele escrevendo lá no final do século XIX. Então, do século XIX, ele imagina como seria a Paris no século XX. E a Paris que ele imagina é totalmente pessimista. Essa Paris do século XX é uma cidade industrial, capitalista, totalmente voltada para a prática. Então os livros foram banidos, a cultura foi banida, artistas foram banidos. Até marquei algumas passagens aqui, por exemplo, ele diz: é preciso admitir que o estudo das belas letras, das línguas antigas, francês inclusive, via-se praticamente sacrificado. O latim e o grego eram línguas não apenas mortas, mas enterradas. Apenas pro forma ofereciam-se alguns cursos de letras, mal acompanhados, de pouco peso e menor importância ainda. É engraçado como na nossa sociedade, nos dias de hoje, o curso de letras ainda é muito desvalorizado e menosprezado por outras áreas
nas grandes universidades. Mas enfim, o protagonista desse livro é então Michel, que é o mesmo nome do filho do Jules Verne, Michel. E esse protagonista é uma pessoa que não se encaixa nessa sociedade distópica do Paris do século XX. Ele é um artista, ele é um poeta e ele tem que descobrir como viver nessa Paris que odeia livros, que odeia arte e que não dá valor nenhum à poesia. Confesso que essa foi uma leitura um pouco lenta, não me prendeu muito, e depois que eu descobri então que o editor tinha também recusado a publicação do livro, fiquei pensando o porquê desse livro ter sido recusado, quando Jules Verne já era, né, um grande nome da literatura. Mas pretendo dar novas chances ao Jules Verne, quero ler Viagem ao Centro da Terra, 20 Mil Léguas Submarinas, ainda quero ler muito do Jules Verne, eu sei que não dá pra conhecer a obra do Jules Verne através desse romance aqui, mas foi uma leitura também muito interessante. E por fim, eu tenho 2 livros aqui que eu estou lendo, mas que eu ainda não terminei a leitura. Um deles é o King Richard II, o Ricardo II, do Shakespeare. Eu decidi escolher essa peça para o meu projeto de doutorado, que eu devo iniciar no ano que vem, então eu estou fazendo leituras da peça e sobre a peça, então logo logo vou comentar mais sobre ele aqui no canal. E o segundo livro que eu estou lendo no momento é o sensacional Sissi, a Imperatriz Solitária, da autora best-seller Alison Pataki. Eu sou muito interessada por romance histórico, não sabia muito sobre a Áustria do século XIX e estou adorando conhecer mais sobre a corte vienense, sobre a Sissi, que dizem que foi uma das mulheres mais lindas do seu tempo. Ela foi uma imperatriz solitária porque ela não gostava de ter que cumprir com todos os deveres da corte. O que ela mais gostava era ficar na casa de campo, cavalgar, ficar em meio à natureza, mas por ser a imperatriz do Império Austro-Húngaro, ela não podia. Então ela se sentia muito infeliz por causa disso. Eu assisti nesse mês um filme de 1955 que se chama Sissi, é um filme austríaco e alemão. Gostei muito de ver uma outra perspectiva do reinado, né, do reinado da Sissi. A perspectiva do filme é mais idealizada, mais romanesca, mas eu tenho aqui os 2 outros volumes da trilogia Sissi, Sissi e Seu Destino e Sissi, a Imperatriz. Esse é o segundo e esse é o terceiro, então eu pretendo assistir esses filmes enquanto eu continuo a leitura de Sissi, a Imperatriz Solitária. Então é isso, pessoal, essas foram as minhas leituras do mês de setembro. E vocês, o que leram nesse mês que passou? Escreva aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e seja muito bem-vindo. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!